Um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, da história do nosso futebol, está aqui com a gente hoje, o que é uma alegria para nós e para você, com certeza. Boa noite, Muricy Ramalho, prazer te receber aqui. Boa noite, é um prazer, obrigado pelo convite. Voltando da casa, né? É minha casa e muito legal estar com vocês. 18 técnicos demitidos em 15 rodadas, o que você pensa disso? Isso é uma vergonha, né, Fábio? Isso aí eu acho, né? A gestão do nosso futebol está muito ruim, né, cara? Muito tempo, não adianta. Os times começam bem, daqui a pouco vende 3 ou 4 jogadores. Não dá para se formar time. A gente reclama do futebol brasileiro, que o futebol não está bom e não está mesmo, porque nossos melhores vão embora toda hora, né? Então o Santos está aí mesmo, pode perder alguns jogadores aí, então é complicado. A gestão nossa. E fica muito fácil, né, Flávio? Transmitir, não, é aquele cara lá e pronto. Aí acabou o problema, é como você falou. Então quer dizer que o América, próxima rodada, vai classificar para Libertadores, vai fazer tudo agora, isso aí? Muricy Ramalho, a gente sabe como é o futebol e sabemos o tamanho desse jogo. Então eu fiquei surpreso com o São Paulo. Achei que o São Paulo ia ter muita mais dificuldade do que teve, porque o São Paulo vem da eliminação, da viagem, e o Corinthians estava só treinando aí. Como é que você viu esse clássico? É verdade, eu acho que era a preocupação de todos, né? Da comissão técnica, dos torcedores. Era realmente esse jogo no meio da semana. E você vendo uma eliminação ainda meia conturbada, né? Foi um negócio que não foi, a arbitragem não foi legal. Apesar que o São Paulo saiu fortalecido, parece, né? Porque jogou, né? Jogou de igual para igual, foi para cima o tempo todo. Então foi uma surpresa, realmente, uma surpresa agradável. O São Paulo do jeito que jogou hoje, né? Marcou bem o Corinthians, teve as melhores oportunidades e jogar lá no Itaquerão não é fácil. Então realmente o trabalho foi muito bem feito, né, pela comissão técnica e dos jogadores, né? Porque a gente pensava que era um time bem abatido hoje, né? Mas não foi um time muito forte. E essa coisa, você citava quando eu falava das demissões, da saída de jogadores. Além do São Paulo sair da competição, ele perdeu 3 jogadores nesse espacinho de tempo aí, 3 jogadores, nem tanto. O Kardec não, mas o Caleri e o Ganso são jogadores que eram cruciais até então para o esquema do treinador. E o Kardec também. Agora acontece que a gente tem que se lembrar disso, né, Flávio? Porque depois, São Paulo, é como o próprio Júnior falou ontem, ou seja, perde 2, 3 jogos, e aí vai me desculpar a nossa imprensa, vai falar, vai fazer pressão em cima do treinador e o cara, o dirigente compra essa ideia e manda o cara embora. O cara não analisa um todo, o cara não quer saber desses 3 jogadores que vão embora. Daqui 3 rodadas, todo mundo esquece o Ganso, esquece o Kardec, vai esquecer todos os jogadores, não adianta. Porque é assim, então tem que saber se o técnico realmente é bom técnico ou não é bom técnico. Porque no Brasil é assim, ele vai até conseguir um bom resultado, daqui a pouco começa a perder, já não serve mais. Então isso para mim é falta de convicção das pessoas para analisar esse técnico, porque às vezes se manda técnico muito bom embora. Não é por quê? Porque não tem gente para analisar isso. Vai na base da crítica, vai na base do mau momento, né? Mas não tem uma pessoa que fala, peraí um pouquinho, o cara é bom treinador, os treinamentos são bons, o cara sabe escalar o time, o cara sabe modificar o time. Não se analisa por aí. Então isso é uma coisa absurda, né? E aí vem esse monte de missão, né? Então uma coisa que faz parte da cultura, porque as pessoas não gostam de dividir a derrota, né? Então quando se aperta e não tem ninguém que segura isso, então é muito mais fácil tirar o cara, né? Então é uma cultura nossa. O Muricy, e é claro que todo mundo vai conversar com ele, mas você já montou e remontou time várias vezes. Nos jogadores que o São Paulo perdeu, tem um com uma característica que é muito rara no futebol de hoje, que eu até nem gosto, mas isso é outra coisa. Mas um jogador como o Ganso não tem como repor com aquilo que ele fazia. O jeito dele jogar não tem como repor. Não tem. Quanto tempo demora para você fazer uma adaptada ao time, a uma nova situação, que afinal de contas eu jogava em função daquele jogador que hoje não existe mais? Vai demorar um pouco, porque o Cuevas que vai jogar nessa posição, que é o homem de ligação, é um jogador totalmente diferente do Ganso. É muito diferente. É um jogador que vai pro gol, o cara que tem uma característica que faz gol, chega na área, né? Mas não é um cara que para ditar o ritmo do jogo. Ou seja, o Ganso é um cara que ele faz a bola ser o time mais rápido e pode ser mais lento. Ele faz o time andar do jeito que ele pensa. E ele está naquela posição para isso mesmo. O cara que é o que pensa o time, ele é o pensador do time, é ele, entendeu? Já esse jogador que está agora, né, que o São Paulo já mais ou menos sabia que ia trocar, porque sabia que ia perder o Ganso, né, foi buscar um no mercado e achou esse jogador que é um bom jogador, mas é totalmente diferente do que pensa, né, do que pensa o treinador em relação a essa posição que era o Ganso, né?
vai ter que mudar um pouco, né? Vai ter que realmente fazer os jogadores entender que a bola vai ser o time mais rápido, eu acho. Vai ter que ter um time mais veloz, porque esse cara vai fazer esse ritmo. Dificilmente esse jogador que está agora, o Cuevas, vai cadenciar o jogo. Ele vai acelerar. Então o São Paulo vai mudar um pouco a maneira de jogar, com certeza. Vamos conversar com o Muricy e falar do jogo também? Muricy, por que é que não se acha mais jogador nessa posição do Ganso, o armador, né? Que o Brasil era pródigo, tinha em toda a esquina, né? Os times pequenos tinham excelentes armadores, né? E eu não sei falar nos times grandes. O que aconteceu nesse período todo aí, nesse tempo que você está aí? Eu acho, veja bem, eu acho que as coisas que embaixo já começa o problema de esquema tático. Já não se fala mais do 7, do 10, do 9, não, se fala de 2 atacantes. Então não tem mais o meia, acabaram com os meia, entendeu? A gente deu essa ideia lá no Flamengo, e o Flamengo está fazendo isso, ou seja, de voltar a jogar o que era antigamente. Os 2 caras abertos, o centroavante, 2 meia e um volante só. Isso. Que é o que o Flamengo fez na Copa São Paulo e ganhou a Copa São Paulo dessa maneira. Fez o centroavante Viseu, né? Fez o outro volante, o Ronaldo. Então voltar a jogar uma coisa simples. Sim. Voltar a jogar o que era antigamente. Que é, né? O que joga hoje o Barcelona, que é o que joga, que é o Bayern. Todos os times do mundo jogam assim, né? Jogam com pontas, né? E centroavante, né? Exatamente. Então é só voltar a jogar. Um volante. Um volante só e 2 meia. É só voltar a jogar o que era antigamente. Isso aí. Mas que acontece que você fala isso, parece uma coisa que é antiga. É uma coisa que é velho, né? E não é velho, cara. É a coisa mais nova que tem hoje, é o que se fazia antigamente, né? Todos os times do mundo. Né? Então, às vezes, a gente insiste aqui de jogar com 2 atacantes, com 2 volantes, né? Então a gente modificou. E agora pegaram demais. Os meia e puseram aberto. Então acontece. Então não tem mais o 8 e o 10, né? Porque antigamente quem armava era o 8 e o 10. Exatamente. Né? Um volante só por trás, né? Então acabou o 8 e o 10, né? Então o mundo está fazendo isso. É que no futebol nós mudamos muito, né? Os caras lá fora estão jogando e nós estamos correndo. É isso aí. Essa é a verdade, porque eu passei um tempinho lá fora, era só bola, não tinha outro tipo de treinamento, né? Então nós estamos correndo e eles estão jogando. Eles estão fazendo o que a gente fazia antes. Né? Então modificou, porque é uma coisa que a gente acha aqui no Brasil que ela não é moderna, que ela é ultrapassada. Então nós estamos, acho que nós estamos, não sei, nós estamos loucos, então não é possível. Né? Ô Muricy, parece que está todo mundo querendo saber, tenho certeza, quem está assistindo, né? Quais são os seus planos? Eu vou descansar um pouco agora, né? Em relação ao futebol, esse ano não volto em nenhuma posição, né? Mas assim, tem outros planos, ou seja, até de televisão, inclusive, até de comentarista, tá? Estou vendo alguns convites, sabe? Então, estou vendo alguma coisa, né? Muito negócio de palestra, essas coisas todas, né? Mas futebol... Esse ano não? Não, futebol não, porque me fez mal, né, cara? Então, quando você toma um susto, é o segundo susto que eu tomei, fora outras coisas que eu tive, né? Que eu tenho, né? Mas esse susto foi grande, então... É ligado ao estresse do futebol? Ficou bem de ter que estar que qualquer doença... Com estresse ajuda a acelerar nessa doença, qualquer uma, né? Eu tive diverticulite, ela acelerou também. Eu tive agora essa arritmia, só que a arritmia, por exemplo, não é um negócio grave, né? Só que se ela começa a se repetir, ela se torna grave. Que foi o meu caso, né? Então eu tinha 2, 3 por semana, ela é gravíssima. Porque aí pode vir um infarto e pode vir um derrame, né? Então aí o estresse ajuda a acelerar isso. E ainda mais do jeito que eu sou, não deixa, não é que eu não deixo, não passo muito para as pessoas fazer meu trabalho, sabe? Eu não dou migué, a verdade é essa, entendeu? Então a gente vai tudo para dentro e aí acontece isso daí, né? Só que essa vez foi muito grave, porque eu fiquei uma noite toda tendo arritmia, ela não pode ser assim. Ela tem que ser inteira. Ela tem que ser revertida, para você ter uma ideia, ela tem que ser revertida em 2 horas. Eu fiquei a noite toda, porque eu falei, eu vou reverter a qualquer hora porque eu tomo medicamento, né? Eu vou reverter, e ela não reverteu, e aí eu tive que ir ao hospital. Aí quando vai para o hospital... isso tudo aconteceu na sua casa, não foi? Lá no Rio. Nossa. Eu estava sozinho e aí aconteceu. Mas porque eu pensava em reverter, só que no hospital também, se você não reverte, aí é a base de choque, cara. O negócio é sério, não é muito, sabe? Mas... Só que assustei, né, cara? Aí claro. Não dá, pô. Eu vou acontecer alguma coisa ali na beira do campo, não dá. Qual foi o sintoma que você sentiu? É uma loucura. Várias vezes, né? O sintoma, ele é de... Você soa muito, você sente que o seu coração está batendo... Acelerado? Muito acelerado, você sente... A gente tem
como eu já tive várias vezes, né? Tem um tempo de experiência. Já está né? treinado, né? É, eu treinado. Um pouco de tontura, né? Se você levanta, você fica... É um negócio ruim, é um negócio chato, né? Que, volta a repetir, se você tem várias vezes, ela se torna perigosa. Mas você está muito melhor agora, assim, Não, fisicamente, seu aspecto também está mais claro, jovem. Estou fora do trabalho também, né? Trabalho faz com que a gente fica tenso, né? Você fica acelerado, você... treinador, ele não acaba o jogo, vai para casa e acabou. Não acabou. Ele já está pensando no outro jogo, está estudando o adversário, está fazendo um novo treinamento. O cara fica 24 horas nisso. E você nunca relaxa, né? E pra você, como que é não estar trabalhando assim? É ruim. É difícil. No começo estava ruim, porque é um vazio. Como eu pensava 24 horas de futebol, hoje eu deixei de pensar, então fica um vazio, cara. Você fica sem pensar, fala, caramba, você não pensa. Né? Eu vou lá para Ibiúna, na minha casa lá, você fica, caramba, você fica, sabe, sem pensar, à noite. A noite é o grande problema, acho. Porque na hora que você vai dormir... Você está em paz, então... Você vai dormir, você não tem o que pensar assim, sabe? Você pensa, claro, você pensa na família, mas não é uma coisa que, né? Você pensa... Você não tem preocupação. Não tem preocupação. A competição também, faz falta a competição. Você ganhar jogo, isso é... Muricy, tem que ter um gatilho, né? Qual era o principal motivo que te estressava? O time não jogar bem, a derrota, cartolagem pentelhando, torcida organizada, enfim. Qual o principal motivo que o Cartola metendo o bi quando não devia? O principal motivo que gerava o teu estresse? Não, esse de Cartola... Qual era o conjunto da obra? Esse de Cartola nunca tive problema porque nunca deixei, né? E ao contrário, tinha problema porque os caras queriam às vezes fazer coisa e era uma briga. Eu acho que é a rotina. Ainda mais o Flamengo. O Flamengo, a gente em 4 meses, a gente tinha viajado 35 mil quilômetros. Porque a gente não tinha campo, né, cara? A gente tinha que jogar em Manaus, tinha que ir em Manaus, ia para Volta Redonda, ia para Vitória. Então a gente não parava, né? Não parava na terra, né? Então o tempo todo viajando, né? E a rotina. As pessoas pensam que é fácil o negócio da vida profissional. Você nunca está em casa, ainda mais esse Flamengo sem casa. Nunca está em casa, nunca está com a família, né? Você não tem, e outra, não tem fim de semana, segunda a segunda. Então é uma rotina dura. E aquele negócio, né? Eu nunca soube relaxar, né, cara? O cara tem que saber relaxar um pouco, entendeu? Tem que tirar um pouco esse peso, sabe? De, você perde um jogo, eu perco um jogo, eu fico louco, cara. Fico doente, não pode ser assim. Você não pode ficar assim, Você tem que entender que perder faz parte. Perder faz parte, mas eu nunca acostumei com isso, entendeu? Então faz muito mal, e isso não é legal, cara. Então vai afetando, vai fazendo o cara ficar doente, né? Vários treinadores têm esse problema, vários. É verdade. Muricy, você abordou aí, aproveitando a entrevista do Dorival, mostrou aí o lado... E qualquer semelhança é mera coincidência, hein, gente? O lado mocinho, o lado bandido, então tem o lado bandido aí que acaba expondo o treinador. Para alguns dirigentes, bandidos na administração, na maneira de administrar, malandro e tal, ele prefere um treinador top, que serve dar respaldo para ele. Mas vocês não pediram? Troquei, tem um top aí. Mesmo que não ofereça as condições de trabalho ideais. Mas aí o trabalho às vezes é bem feito, o resultado não vem, não tem tempo para resultado. É muito mais cômodo mandar o técnico embora do que trocar os jogadores. Às vezes até porque veio jogadores com esse técnico e não está tendo resultado, o trabalho não está surtindo efeito. Bem, o dirigente, comodamente, apoiado inclusive às vezes pelos comentários jornalísticos, dispensa, demite o treinador. Mas não tem um treinador que é bandidão e que prefere fazer um trabalho ruim para fazer 2, 3, 4 contratos no mesmo ano? Tem também no meio de vocês? Olha, hoje eu acho difícil, cara, porque pelo que a gente conhece dos treinadores, principalmente os treinadores de time grande, não tem esse perfil. Sinceramente, eu conheço muitos desses treinadores. O cara quer fazer realmente mesmo o contrato dele e acabar o contrato, terminar o trabalho dele, entendeu? E ele sente realmente uma prisão, cara, porque ele não consegue desenvolver o trabalho dele. Ele não consegue, porque é uma loucura. Não é trabalho, é loucura.
O cara tem que ganhar quarta, tem que ganhar domingo, tem que ganhar treinamento, tem que ganhar tudo. É uma loucura. Não se tem trabalho. Esse negócio que fala, planejamento. Mentira, não existe planejamento de coisa nenhuma. Isso é uma mentira. Vamos nos reunir para fazer o planejamento, o projeto. Que projeto, cara? Tanto não tem que eles mudam o perfil do treinador quando troca completamente. O perfil de um para o outro. Essa é uma coisa equivocada que, por exemplo, o do Flamengo agora, você chegou à conclusão que isso não pode ter mais. Então você achou uma maneira, achou uma maneira de trabalhar, e vai trabalhar base, vai trabalhar profissional, vai trabalhar de uma maneira só. E não é o treinador que vem impor. Como é no Barcelona, por exemplo. O Barcelona faz 16 anos que é o mesmo treinamento, o mesmo tipo de jogo, o mesmo posicionamento, ninguém muda. O argentino que foi lá querer mudar um pouquinho, mandaram ele embora rapidinho. Né? Então, por quê? Eles têm uma maneira de trabalhar. Né? Por exemplo, lá não concentra. Você vê um cara querer concentrar como o argentino quis concentrar, não dura. Então, é isso. No Flamengo conseguiu achar essa maneira de trabalhar. O mesmo que o profissional faz, o amador faz. Né? E você vê, eu saí, ficou o Zé Ricardo. É a mesma maneira de trabalhar, é a mesma maneira de jogar. Não mudou, tá igual. Entendeu? Então, mas os clubes brasileiros não têm isso. Os clubes brasileiros é aquele negócio, o dirigente, ele não primeiro tem o clube, primeiro vai ver um treinador. O treinador muda totalmente a filosofia do clube. Precisa saber o que o clube quer. Né? Nós queremos um time que joga dessa maneira, assim. Qual que é o treinador? É o Flávio Prado. Então é aquele lá. Não, eles contratam o cara, pô, vai ver o que vai fazer, pô. Não é assim, entendeu? Não se tem uma ideia do que é o futebol. Né? O que se tem é sair do sufoco, é tirar o treinador B e pôr o A. Eles não querem saber o que esse cara vai fazer ou não vai fazer. Eles não têm ideia se esse treinador é bom para isso ou aquilo. Se, por exemplo, tem um time que gosta igual o Santos gosta de jogar com a base. Né? Então, contrataram o Júnior, porque o Júnior conhece o time de Santos que joga dessa maneira. Mas o Santos faz isso. Né? Contrata mais ou menos o perfil que o treinador gosta de jogar com a base. Os outros times não fazem isso. O Atlético Paranaense também faz, porque tem uma maneira de trabalhar, joga sempre muito ligado na base. Mas os outros times não. Qual a maneira que faz um time? A filosofia de um time aí? Fala aí, não tem. Chega o técnico, muda totalmente, cara. Aí... O Corinthians fez um pouco isso e começou a dar resultado. Claro, há muito tempo o Corinthians está fazendo isso. Tanto que o Corinthians perdeu 7 titulares, perdeu o treinador e hoje poderia ter assumido a liderança do campeonato, que é uma coisa maluca. Né? Mas a gestão, né, Flávio? Quanto tempo já o Corinthians vem organizado? Pois é. Igual eu dei um exemplo, vocês falaram, 2008, vendeu a bilheteria totalmente, toda, pela internet. Isso é organização, cara. Quanto tempo? Mas quem estava lá? Estava lá o Andrés, estava lá o Edu, que conhece muito futebol, que acho que é uma posição que tem que ter gente que conheça, como o Edu. Agora está o Alessandro, sabe? Gente que conhece o negócio, entendeu? Então o Corinthians já está faz tempo nivelado. Né? Já começou desde lá do que eles falam, do Tolima, né? Que às vezes todo mundo queria mandar o Tite embora, o Tite está na seleção, pô. Isso é convicção. Né? Isso é convicção. Teve uma noite infeliz aqui no Pacaembu, foi desclassificado. Né? Os caras com certeza reuniram, a pressão danada, todos os segmentos impressionando. E os caras falaram, pô, vou mandar o Tite embora, vou contratar quem? Né? O cara é bom treinador, o cara está mostrando no dia a dia. Isso chama-se convicção. E aí onde foi parar o Tite e o Corinthians? Né? Coisa que não tem, cara, é tudo na emoção. Perdeu o jogo, você reúne lá os carinhas que estão lá depois do jogo lá, os cornetinhas lá, não, vou mandar o cara embora porque ele não é simpático mesmo, porque é assim que funciona. No Brasil é simpatia. Ô Muricy, em cima disso, dessa estrutura que o Tite tinha, e ele acabou indo para a seleção brasileira, topou ir para a seleção brasileira. Aconteceu com você não quis, são situações diferentes, eu não quero comparar uma coisa com outra. Mas o que você achou? Você acha que ele fez bem, fez mal? Eu acho que até você está falando isso na sua opinião, que não quer dizer que você esteja querendo interferir nele, mas não. Na sua cabeça, ele fez o certo? Não, eu acho o seguinte, quando acabou a Copa do Mundo, ia trocar o técnico. Então, para mim, é merecimento. Eu, em 2010, era o melhor, quando me convidaram, eu estava muito bem. E agora, depois da Copa do Mundo, era o Tite, pô. E o Tite se preparou para isso. Se preparou, deu entrevista, inclusive, para isso, se preparou para isso, né? Não tenho nada contra o Dunga, mas me perguntaram, depois da Copa do Mundo, quem que era o técnico? Eu falei, é o Tite, que é o que está melhor, pô. Né? E agora, depois de 2 anos, convidaram ele. É questão do que a gente não sabe qual a conversa que ele teve lá, porque ele não assinou o contrato logo no primeiro dia. Isso foi legal. Né? Acho que ele expôs lá o que ele pensa de futebol, né? Fez com certeza várias perguntas, o que ia acontecer, sabe que vai pegar um pipinaço, né?
porque tem de cara logo a Colômbia e o Equador, que é duro, nós estamos em sexto lugar, duríssimos caras. Então ele sabe o pepino que ele tem. Mas eu acho que hoje, do jeito que o Brasil está precisando, eu acho que a gente não tem mais craque, né? A gente já não é mais o melhor, a gente não tem mais craque. Então nós precisamos de um técnico que joga mais no coletivo hoje. É o que ele vai fazer, vai arrumar a primeira casinha lá e vai buscar resultado, é o que ele vai fazer. Consegue? Dá para fazer isso na seleção? Eu acho que dá. Mesmo com pouco tempo para treinar? A dificuldade é essa que ele vai ter, né? E o problema que eu acho, que eu também ia ter, é que ele não está tendo o dia a dia, né? Ele não sabe como é que vai ser isso, porque o dia a dia que é complicado. Ele está vendo o jogo para lá e para cá, né? Isso aí deve ser ruim. É exagero dizer que técnico de seleção enferruja? É difícil, cara. Porque o cara fica um tempo parado, ele tem dificuldade. Porque ele perde a coisa de você reunir 30 caras e falar, e o cara tem que escutar você. Jogar daqui 48 horas. Então, é questão que é... E uma cobrança terrível. A cobrança é terrível. Os caras acham que o Tite vai chegar e o futebol brasileiro vai voltar seu futebol de 82. Mas isso que nós temos que passar, isso principalmente vocês que têm opinião, tem que passar para o torcedor, que ele não tem uma varinha mágica, vai chegar lá e vai mudar todo o futebol brasileiro, cara. Ele não vai mudar todo o futebol brasileiro. Ele vai tentar um bom resultado nesses 2 jogos que ele tem. Que para mim deve ser o divisor de água aí, cara. Né? Tanto para cima como para baixo, pô. Então nós temos que ter essa consciência, pô. Senão ele vai chegar lá, pô, o time não vai jogar bem, pô, vamos começar outra vez, esse treinador não sei o que, sabe? Nós temos que saber, pô. O resultado mais normal da estreia dele é o Brasil perder. Jogar no Equador, contra o Equador, o normal é perder. Claro que a gente espera que não, até porque a gente gosta muito do Tite e tal. Mas o normal é perder. Agora precisa ver como é que isso vai ser assimilado. Então, é isso aí que nós temos que ter, né? Por isso que eu falo que chama-se convicção, pô. Né? Se ele é o técnico, o Brasil não está num bom momento. Porque a gente vocês falam que o Brasil também não está num bom momento, mas na hora que vai jogar, a gente cobra o Brasil como se fosse o melhor do mundo. E não é mais, pô. Não é isso que a gente cobra? Sem dúvida. A gente cobra o Brasil como se fosse o melhor do mundo. Aí acaba o jogo e a gente fica com o mesmo discurso. Não, o Brasil não é mais o melhor do mundo. E não é mesmo. Só que a gente cobra o Brasil como o melhor do mundo, pô. Não pode ser assim. É um absurdo perder no Equador. Não é um absurdo perder mais, no Equador, não. Ao contrário. Não é absurdo, inclusive não. por causa da altitude. Além do fato que o Equador é o primeiro colocado nas eliminatórias. E vai em Quito, né? E o São Paulo é sexto. Vai na montanha lá, né? Vai lá na montanha. Na montanha não é fácil, não. Cara. Agora, vem cá, como é que se resolveria essa questão? Ou pelo menos diminuiria o problema do treinador da seleção brasileira? Como é que... Eu continuo achando que tem que ser técnico exclusivo mesmo, que ele tem que viajar mesmo, que ele tem que observar todos os adversários, todos os jogadores daqui e tal. Mas como fazer com que ele tivesse um... Porque antigamente tinha Copa Sul-Americana, ou Sul-Americano, ficavam 30 dias treinando lá em Araxá, não sei onde e tal. Hoje... O cara reúne na segunda-feira, terça-feira faz tira o avião do corpo e na quarta joga. Quer dizer, cadê esse treinamento? Mas é investimento, né? Como é que faria isso? Mas é o investimento que os clubes fazem, não tem como deixar o jogador 15 dias, 20 dias com a seleção, é difícil, cara. Os caras para emprestar 2, 3 dias é uma confusão danada. Para liberar o jogador é muito difícil, entendeu? Porque hoje o futebol é muito caro, né? Como o Barcelona vai ficar sem o Messi, sem Neymar, né? Sem Suárez? E se machuca, eles ficam malucos, se machuca. E ainda se machuca, né? Então, é difícil, né? A matemática é complicada hoje, não dá para ter esse tempo mesmo. O Tite vai sofrer, né? Vai sofrer um pouquinho, a gente espera que sofra menos, mas nós que estamos de fora, nós temos que entender isso, saber analisar, que ele não vai chegar lá com uma varinha mágica. Eu tenho uma tese, viu? Eu acho que tinha que acabar com as eliminatórias. O que devia funcionar como eliminatória era Copa América, mas aí o Brasil não vai. Aí o Brasil não vai. Problema do Brasil. Mas eu estou dizendo isso no sentido de você poder ter dados. Você acabaria com a receita de muita gente. É verdade. Muitas perguntas chegando aqui para o Muricy Ramalho. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp do canal torcedor do site gazetesportiva.com 994791633. E eu já vou fazer aqui algumas perguntas que chegaram para mim.
O Manuel Ferreira Feitosa, lá de Recife, Pernambuco, ele fala que você é muito querido lá em Recife, pelo torcedor do Náutico, Capibaribe. Será que algum dia você vai voltar e ajudar de alguma forma, seja como diretor ou descobridor de talentos aqui no Náutico? Ele pergunta, ele gosta muito de você, sente falta de você no futebol. Já aproveito para deixar mais uma pergunta aqui. Muricy, você já foi treinador do Santos. Na sua opinião, por que o time da Vila revela tantos jovens talentos até hoje? O Neymar é mesmo um jogador diferenciado? Fernando Fontes, de Diadema, São Paulo. Bom, primeiro o pessoal do Náutico, eu ajudo já faz tempo o Náutico, ou seja, com indicação de jogadores, eles querem referência, me ligam para saber, de treinadores também, entendeu? Então eu nunca deixei de ter esse contato com o Náutico, é um clube que eu gosto mesmo, trabalhei muitos anos lá e fui bicampeão pernambucano, então tem um carinho muito grande pelo Náutico, né? Em relação ao Santos, eu tenho uma opinião, porque em Santos tem uma vantagem. O Santos não é problema que as pessoas falam, descobre jogador na praia, isso não existe mais. Isso é muito pouco que joga na praia. O que tem em Santos, uma coisa importante, que o campeonato de colégio é muito forte na idade de 10 anos, 11 anos, que ainda já não pode jogar num time profissional, por exemplo, amador, mas profissional como o Santos. Começa no futebol de salão, vários jogadores do Santos descobertam nesse campeonato. Que isso é uma coisa, eu já fui, porque entreguei vários troféus em campeonatos. E é um campeonato que sempre está cheio, as escolas, sabe, é uma febre em Santos isso. E também os olheiros, né? O Santos tem muitos olheiros no Brasil todo. E também a filosofia do clube, dá chance, né? O Santos dá chance para o moleque jogar, para desenvolver a prática do futebol. Então, essa é a vantagem. Mesmo que seja uma pressão, a torcida está acostumada a impor o moleque, então não pressiona tanto. Em outros clubes é complicado. Você lança um menino, ele vai mal, já não põe para jogar. O Santos não, o Santos, a torcida comprou essa ideia, então o garoto joga tranquilo. E nesse processo, eu tenho uma percepção de que esse negócio de pegar um jogador e levar para o titular é meio que jogar para a esfera. O Santos geralmente leva para o titular uma batelada, 4, 5 jogadores. Vai de banda. Você acha que isso ajuda, né? Ajuda porque os jogadores já se conhecem da base, né? E não se sentem tão intimidados, né? Mas é uma coisa natural no Santos também, que é outra vantagem, que os juniores, né, eles treinam junto com os profissionais, ou seja, os campos são seguidos. Então, você está com dificuldade de ter pouco jogador no seu treinamento, você manda buscar do lado, olha, vem aqui. Então, isso aí faz um entrosamento. Está toda hora os meninos treinando com você. Então, é uma facilidade grande também. Era assim antigamente em todos os times, né? Aquela coisa do coletivo contra o time juvenil e tal. É isso aí. Por exemplo, o São Paulo tem uma dificuldade. Eu então tinha que mandar os garotos lá de Cotia para vir aqui, treinar comigo aqui, né? Eles sempre vinham para cá. Só que é mais difícil, né? Já o caso do Flamengo também é assim, todos os campos juntos. Então os garotos treinam ali do infantil, do mirim, do juniores. Então você pode buscar os jogadores já se entrosar antes, né? E acostuma a ver a fera também. Claro, não sente tanto, né? O jogador está lá todo dia com o fera, está lá treinando com ele, está almoçando com o cara. Então na hora que pôr para treinar, então o Santos tem essa vantagem mesmo. Ele pega de 4 ou 5 e põe para treinar. Tem o time sub-23, que eu acho que é uma grande sacada. Também é. Não perder moleque de 20 anos. É verdade. Uma curiosidade que eu tenho, você treinou o Santos, treinou o Palmeiras, treinou o São Paulo várias vezes e nunca treinou o Corinthians. Por quê? Você não foi convidado, você não topou, por quê? Não, eu fui convidado, porque eu tenho amizade com o Andrés, né? Mas só que toda vez que ele me convidava, eu estava empregado, pô. Então eu falei, Andrés, eu não posso sair do time. Aí sempre eu estou em time bom, né? Tem essa facilidade de estar em time forte. Então ele me convidou, sim. Quando, por exemplo, eu já nem me lembro. Assim, você estava no São Paulo? Não, estava, por exemplo, no Internacional, sei lá, em alguns times assim. Ele me convidava, né? Mas acontece que eu nunca tive chance. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Acontece que eu tinha sempre compromisso, né? E o Andrés também está sempre, a gente está sempre junto, a gente tem amigos aí comuns, sabe? Vamos dizer assim, um buraco no seu currículo, ter treinado o Corinthians? É que todo mundo fala isso, todo lugar que eu vou, o corintiano fala isso, só faltou o Corinthians, né? Acontece que, acho que o destino, sei lá, né? Aconteceu que eu
sempre estava empregado. Eu também. O Dadá Maravilha que fala que a única coisa da carreira dele que faltou foi jogar no Corinthians. Né? E você treinar o Corinthians. Que é um time muito grande, é um time gigante, né? Então faltou, mas eu realmente também não mudava tanto de time, sempre ficava 2, 3 anos nos times que eu ia, né? Pro resultado, né? Não tem outra saída, né? Então, sempre estava empregado. Mas Deus sabe o que faz, porque de repente ia dirigir o Corinthians e ia morrer do coração, porque a pressão é muito grande. Então é melhor que tá aí. Você viu alguma coisa diferente na Eurocopa? O que a gente percebeu um pouco, mesmo com o final de temporada europeia, a gente sentiu que eles estavam fortes ainda fisicamente. Isso me surpreendeu, a velocidade dos jogos. Porque final do campeonato eles deviam estar cansados, né? E realmente não estavam. E o que me surpreendeu isso foi a velocidade, né? Os times muito juntos, até time que a gente nunca tinha visto jogar, como Islândia, por exemplo, né? E que é o futebol mundial hoje, porque em cada time pode ter um craque, né? Mas a maioria dos times não tem mais craque. Então o que se dá mesmo, estão tomando muita consciência é a parte coletiva. Todos os times jogam muito coletivamente. Antigamente não, os times tinham vários jogadores diferentes. Hoje está todo mundo igual, então se trabalha muito a parte tática dos times, né? Mas mais ou menos parecido, né? 2 caras abertos, um enfiado, um volante, às vezes 2 volantes. E Copa América, o que você achou? Oi? Copa América, o que você achou? O Chile surpreendendo como sempre, né? A Argentina começou muito bem, né? Então dos dois melhores. Você acha que o Messi parou mesmo com a seleção? Messi? Eu acho que não vai parar. Eu acho que não vão deixar ele parar, porque ele é um ídolo na Argentina, é o melhor jogador do mundo mesmo, entendeu? Então, é que o cara, cabeça quente, ele quer ganhar. Ele já ganhou no Barcelona vários títulos, ele quer ganhar no país dele. E isso existe uma cobrança em cima dele. Você vê, por mais que o cara seja o fera, por mais que o cara seja o melhor do mundo, ele sempre tem uma pressão, cara. Ele sempre tem uma pressão para sempre mais, quer ganhar mais, né? E ele sentiu demais essa eliminação, né? Então, realmente... Mas eu acho que cabeça mais fria, cabeça fresca, os caras vão convencer. Pessoal da Gazeta Esportiva, aqui é Carlos Eduardo Martins, de Santos, bairro Vila Belmiro. Quero perguntar ao Muricy Ramalho se ele tem ainda vontade de ser técnico de algum time grande novamente. Santos, Palmeiras, São Paulo e assim daqui para frente. Quero também agradecer a ele pelos títulos que ele deu ao Santos Futebol Clube. Tá? Desejar muita saúde, felicidade e sucesso, mais ainda que ele merece. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Até mais. Aí, Flávio Prado. Santos 3, Ponte 1. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Um abraço. Essa parte final deveria ter sido editada e cortada. Não havia nenhuma necessidade de colocar isso, mas tudo bem. E aí, Muricy? Voltar assim não tenho assim, realmente muita vontade não, assim, estar voltando a trabalhar. Acho que vai ser difícil. Em relação ao Santos, é um time que eu gosto, porque passei lá 2 anos. Ganhei 4 títulos lá, né? Ganhamos 2 Paulistas, uma Supercopa e a Libertadores, né? Então, e é um time que eu gosto de ver jogar. Assim, a gente escolhe, porque tem jogo toda hora, né? Então, o time que eu escolho para ver jogar é o Santos. Porque é um time gostoso de ver jogar. O time joga diferente, o time joga... Deu sufoco no Palmeiras no meio da semana aqui, deu lá agora na Ponte, que é um time difícil, a Ponte. Eu achei que ia tomar ferro mesmo. Isso aí eu nem não sabe aquele negócio que mas eu sei, mas nem me empolguei muito. Não, mas a Ponte vem bem, a Ponte vinha bem. Vem bem, mas é que tem um coisas time bem justinho. É que o Santos realmente está muito bem, entendeu? É verdade. O Santos está muito bem, então está muito bem treinado. Agora vai sentir um pouco a falta dos jogadores que vão para a seleção. Isso, né? É dose. Bom, daí tem mais uma pergunta para o Muricy Ramalho. O Marcelo de Suzano quer saber o que do Muricy Ramalho. Pode rodar, Marina. Boa noite, queria o Marcelo de Suzano. Eu queria saber, Muricy, o Gabriel deve sair agora do futebol brasileiro ou ficar mais um pouco para amadurecer mais? Um abraço. Quem que ele falou? Se o Gabriel deve sair agora ou deve ficar mais um pouco? É difícil estar falando, mas eu acho que devia ficar mais um pouco. Ainda tem tempo ainda para ir para fora. Eu acho que ele devia ficar mais um pouco, amadurecer. Porque às vezes pode ir lá, bater e voltar, né? Eu acho que ele vai mais pronto, né? Se ele ficar mais um pouco aqui, vai para a seleção. Então eu acho que, né, essa é a minha opinião, que ele devia ficar mais um pouco. Por falar em amadurecer, desculpe, Helena, o Milton Cruz está pronto para ser técnico?
Eu tenho conversado com ele, né? E ele tem que decidir, né? Agora, acontece que pronto ele está, mas é que quando você vai contratar um treinador, o cara quer saber do que ele fez como treinador, né? Esse é um grande problema que ele tem, né? E para começar de baixo é difícil também, porque né, já está avançado, uma certa idade, né? Então é complicado, né? Mas ele tem que decidir. Até disse a ele, você tem que escolher, cara. Agora, para ser técnico, ele vai ter que, às vezes, diminuir, trabalhar num time menor para depois começar, né? Porque ele sempre foi interino, que é diferente, né? Ele conhece como qualquer treinador as coisas, né? Tem muito conhecimento. Só que os clubes exigem um pouco de experiência, né? Então é essa dificuldade que ele tá encontrando, né? Mas eu acho que ele tem que... Eu agora, minha opinião, falei para ele, já acho que já deu como coordenador, supervisor, essas coisas todas. Eu acho que você tem que ser técnico. Porque ele gosta disso, a família dele também gosta, então ele tem que ser técnico. Agora, às vezes tem que ter paciência de esperar um bom clube, né? Aparecer. Já apareceram alguns, né? Mas a dificuldade um pouco é aí. A dificuldade esbarra na hora de contratá-lo, as pessoas vão... Quanto tempo ele tem de treinador, e aí vem a dificuldade dele. Mas está pronto. Voltando àquela questão da falta de tempo de treinar a seleção brasileira, vamos admitir que você fosse o técnico da seleção. Eu não vou pedir escalação, nada. É o seguinte: você poderia, para economizar esse tempo, essa falta de tempo de treinamento, montar uma equipe com base num time de futebol, ou pelo menos alguns setores que já estejam entrosados. Eu estava pensando nisso hoje, vendo, você estava falando do Santos, é um negócio que certamente não passará na cabeça do treinador. Mas esse Tião Maia é um excepcional jogador, né? O Renato é um cara que tem uma visão e está em plena forma, não interessa a idade. Muito bem. Tem o Lucas Lima. Quer dizer, você tem aí... Esse, para mim, é a melhor atividade do Brasil, é o melhor. Exatamente. Você tem 3 caras aí que você pode montar já um meio de campo. Verdade. E acrescentar mais um, Renato. Fernando Santos, pensando como você, ganhou a Eurocopa, que era o time do esporte ali no meio campo, né? Exatamente. Ele aproveitou o time Como era antigamente, né? Santos e Botafogo, né? Exato. Era Santos, base, Botafogo né? e Cruzeiro. E Cruzeiro, né? Sempre era a base, né? Sempre era a base do time. O Palmeiras também, uma vez, representou o Brasil também, o Palmeiras. Foi. Né? Então, você tem razão. Tem razão. O Inter, que tirou 3º lugar nas Olimpíadas, é a única segundo medalha de futebol brasileiro. Segundo lugar. Você tem razão. Mas você usaria? Você tem razão. Agora, o grande problema é que o nosso jogador é todo espalhado, né, pelo mundo, né? É complicado. Nossos melhores jogadores estão aqui, outro ali, é difícil, né? Mas e aqui no Brasil? Não tem? Os jogadores que você falou que o time mais entrosado é o Santos. São jogadores diferentes e estão jogando junto há algum tempo. É um caminho que dava para encurtar, né? Mas eu acho que dificilmente deve fazer isso porque nossos jogadores estão espalhados. Quem não aceitaria? Seria o mundo ideal, seria isso. Todo mundo fala. Aliás, não é de hoje. A nossa função é achar o mundo ideal. Não, mas não estou falando sobre a sua observação. Estou falando que o mundo ideal não é nenhuma novidade. Isso é Santos e Botafogo, e sempre deu certo. 86, Wanderlei, o técnico da União Soviética caiu um pouquinho antes da Copa. Chamaram o cara do Dinamo de Kiev, que na época ainda era a União Soviética. Ele levou o time do Dinamo de Kiev e ficou em 3º ou 4º lugar. Então, claro. 4º lugar. O que a Alemanha do 7-1 era? É o Bayern de Munique. Bayern de Munique. Não, e o campeão, a Espanha. A Espanha bicampeão da Eurocopa e campeão do mundo. A CBF não autorizaria. Eu acho que a CBF, veja, é óbvio que a ideia é boa. Mas você tem um cenário que impede, por mais independente que seja o técnico, o Muricy é um cara independente. Você quer dizer que há interesses econômicos que se sobrepõem ao interesse Eles não vão falar isso na minha frente. Eles não vão falar na CBF na minha frente. Patrocinadores não permitiriam, CBF não permitiria. E outra coisa, né? Clubes não privilegiados
pelo chamamento, entrariam em convulsão. Quer dizer, convida o do time A e ninguém do meio olha aqui, e o que também, que fosse a base, também ia ficar com o saco cheio, que ele ia ser rebaixado no campeonato. Que não para o campeonato, rebaixava o cara ganha lá e rebaixava. Não deixar, não. É isso. Quer dizer, a ideia é todo ótima. Mundo ia reclamar. Ninguém ia gostar disso aí. Infelizmente. Ô Muricy, esse Flamengo é um time que você ajudou a montar, ou praticamente montou inteiro. E a gente nota que, apesar de alguns tropeços, que aqui o jogo estava ganho, né? E apesar de ser o Botafogo. Mas o flamenguista, a gente teve essa semana lá na Jovem Pan com o Thiago Lacerda, que é doente pelo Flamengo. E eles estão respeitando essa transição de um Flamengo. Ele até chegou a dizer, eu abro mão de um título por um Flamengo estabilizado. Você está sentindo isso ou é uma posição isolada? Não, é o correto. O Flamengo já faz 3 anos e meio que vem mudando completamente a maneira de pensar. Esse sim tem um planejamento. Esse sim estão administrando a dívida. Esse faz 4 anos que é obrigação, mas não acontece nos maiores clubes do Brasil, pagando em dia, a sua estrutura melhorando, porque eles chegaram à conclusão que sem melhorar a estrutura não tem jeito. Então, quando acabou o ano passado, que eles ficaram em 12º, eles resolveram mudar. Então, eles foram visitar o Corinthians, foram visitar o Atlético Paranaense, falaram, não dá. Porque eles não sabiam nem quanto o quilômetro o jogador corria, isso é uma coisa antiga já. Nossa. É uma coisa antiga, eles não sabiam quanto era muito e quanto era pouco, porque não tinha nada. Né? Mudou completamente, né? A maneira de trabalhar, e você chegou à conclusão que você achou uma filosofia de trabalho e vai continuar assim, não importa. Né? A base igual ao profissional, tudo igual. Né? E a administração profissional, ou seja, tem a parte política do clube, que é dirigida pelo Bandeira, né? O Godin e o Plínio, essa é a parte política. E eles contrataram os profissionais, que é o Fred, que é a parte administrativa, e o Rodrigo Caetano. Né? Então é um time muito profissional. Né? Um time sério. O Flamengo hoje está um time muito sério. Né? Fez um plantel muito forte, esse time vai brigar em cima. Porque como não tem campo, então eles chegamos à conclusão que tem que ter um plantel para ir revezando o jogador, porque senão não aguenta, né? Vai estourar os jogadores. E eles estão fazendo muito bem esse trabalho. Eu saí e continua a mesma coisa do trabalho, não mudou nada, né? Então o Flamengo está no caminho certo. Sabe por quê? Porque a gestão é certa. Porque os caras que dirigem são muito corretos, Flávio. Bandeiras, esses caras são muito corretos. Então não tem como não dar certo. Vai dar certo o Flamengo. E no final do ano acaba a estrutura, sabe? Está uma provisória agora e no final do ano está o prédio pronto. Então o Flamengo não deve nada para ninguém ter uma estrutura. Passa a ter o Maracanã de novo. Passa a ter o Maracanã, aí vai passar por cima, cara. É o que estou te falando, os caras são muito sérios. E com a torcida que tem, né, Muricy? Tem um potencial para essa marca Flamengo se desenvolver. É muito pesado. Tem mais torcida o Flamengo do que a Catalunha, já que a gente cita o Barcelona, tanto de habitantes. É verdade. É muito então, pesado. Dizer, onde vai é uma loucura, entendeu? Agora vem cá, você acha final que, do ano que nesse projeto se encaixa a figura do Leandro Damião? No momento que tem um Viseu aí... Então, eu conheço todas essas pessoas do diretoria e tudo, e tenho elogiado bastante. Nesse fator eu já não gostei. Não concordo. Por quê? Porque nós temos o Viseu lá, um moleque de 18 anos. Veio da Copa São Paulo, pus para jogar, começou a fazer gol e não para de fazer gol. É um centroavante esse, né? Não é muito habilidoso, mas é centroavante mesmo. É muito parecido com o Guerreiro, por exemplo, né? O titular. Agora, o que eu desconfio um pouco é que eles deviam ter alguma coisa em relação ao Guerreiro, que eu não acho que eles vão abrir mão do Guerreiro. Se eles não forem abrir mão do Guerreiro, eu acho que foi um erro. Foi um erro, já falei até no Rio falei isso para eles. Porque eles vão bloquear o moleque. Claro. O moleque vai ter que parar. Que vai contra tudo aquilo que a gente fala. Que vai contra tudo aquilo que a gente fala de futebol. Claro, certo? Claro. Muito obrigado pela sua presença com a gente. E a gente sempre aprende quando você vem aqui. É uma alegria rever o amigo. Muito obrigado, viu? Estou feliz e agradeço realmente. Obrigado.